Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre um assunto que as mães têm muita dúvida, que é seletividade alimentar. É claro, com a nossa nutricionista Deise. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa tarde, Mari, obrigada. Então fala um pouquinho para nós o que é a tal da seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar é quando a criança ela consome pouquíssimos alimentos, sabe? A mãe vai contar, não chega a 20 alimentos, né? Muitas vezes a gente estica lá para uns 30, mas é muito restritivo, não aceita trocas, não aceita experimentar novos alimentos, né? E é algo que antigamente era chinelo na mesa, só sai daqui quando acabar, né? E hoje a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, não é uma birra, não é uma manha, né? Então, é algo muito sério que precisa ser tratado o quanto antes, porque temos muitos adultos seletivos. É verdade, isso que você falou é bem verdade, assim. Ai, tá fazendo birra, tá fazendo manha, ele não come, só que é sempre as mesmas coisas. Mas por que determinadas crianças são seletivas? Existe algo genético? Existe errei na introdução alimentar? Tem causas? Então, são muitos fatores, né? Um dos fatores, assim, ó, eu tive um exemplo agora de uma amiga que estava grávida e ela veio já na gravidez, ela me fez muitos questionamentos sobre a introdução alimentar. Sabe? Ela não esperou ter o bebê para saber como que é, porque principalmente mãe de primeira viagem não vem manual. Quando a gente já tem um filho, já fica mais fácil, né? Já fez, já sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, mais ou menos a gente tem um guia. Primeiro filho não, é tudo muito novo, são muitas coisas novas. Né? Então, eu sugiro que o ideal é se perguntar antes como é que é, se questionar. Hoje na internet a gente tem tantas informações, então já vai igual na parte da amamentação, né? Que é tudo lindo, maravilhoso, mas tem um outro lado, a gente tem que se informar. Bom, começa na introdução alimentar. Alguns erros, algumas coisas levam à seletividade alimentar na introdução alimentar. Então, a gente tem que entender que aquela criança que só mama o peito, ela faz um movimento, as fonos já devem ter falado sobre isso, né? Ela tem um movimento de sucção. E o ato de se alimentar, ele é aprendido. O de sucção, ele é praticamente nato, né? Põe o bebê ali, ele já está sugando, ele já sugava lá na barriga da mãe. Comer não, ele não comia, ele não mastigava. Isso é aprendido. Sim. Né? Então, tem que ter muita paciência. É muito diferente um bico de seio, um de mamadeira, se for o caso, de uma colher e uma comida. É algo completamente novo, muitas vezes uma colher gelada, uma textura diferente, né? E a criança, ela recebe algo novo na boca. E o que é isso que não é o meu leitinho? É outra temperatura, é outra textura. E daí ela tem aqueles movimentos involuntários, um movimento de protusão, ela põe a língua para fora, né? É normal isso? Mas quando os pais não sabem que isso acontece, eles dizem assim, não gostou. Ah, não, mamão, ele não gostou, então amanhã ele já não oferece mamão. Aí ele vai na banana e a criança faz o mesmo movimento, não gostou. E daí daqui a pouco ela diz, ele não gosta de nenhuma fruta, sabe? E o estresse que vai gerando naquela mãe, né, naquele cuidador, meu Deus, essa criança não come. Essa criança não come. E daí a próxima refeição ela já vai receosa, ela já vai com medo, né? E a criança sente a nossa energia, ela estava lá na barriga há quanto tempo e ela sabe que aquela mãe está ansiosa. E daí começam as distrações, né? É o celular, é a galinha pintadinha, é a colher perseguidora, né? E daí chega uma hora que aquela criança ali, ela rejeita, ou então ela consegue também perceber que está sendo um jogo legal. Ela chama atenção também. Então a gente tem que perceber que sim, tem que ser tratada, mas a gente tem que observar se aquilo ali é uma manha, é uma birra ou não é. Né? Muitas vezes as crianças são muito espertas, elas podem estar conduzindo para algo que elas querem. Então, por exemplo, ofereci, mas tem a mamadeira depois. Não comeu a frutinha, mas ganha a mamadeira. Então ela aprende que se ela recusar, ela ganha a mamadeira. Ou então ela ganha o alimento preferido, porque a mãe não vai deixar a criança sem comer, né? Então aquela frase assim, ó,
deixa sem comer que sente fome? Depende, tá? Isso é muito relativo. Quando que eu posso fazer isso? Eu preciso observar se a minha criança já estava mal conduzida, se ela já estava mal acostumada, ou então eu nem dou a chance dela sentir depois uma fominha, porque às vezes ela acordou tarde, ela comeu um ovo, uma proteína que sacia mais, e daí ela não vai querer refeição naquela hora. Então o que eu sugiro, quando já estão maiorzinhos, é assim, olha, eu vou guardar seu pratinho, a hora que você quiser você me chame, sabe? E daí de repente pergunta, você quer o seu pratinho agora? A gente pode esquentar e comer. Dá essa chance à criança e não simplesmente, então o que você quer comer? Porque daí, sim, nós estamos formando um hábito errado, né? E daí às vezes os pais vêm assim, nossa, eu recebi uma criança no consultório que só comia caldinho de feijão com arroz e Kinder Ovo. Era só isso. Nossa, tinha que me dar uma dor. Então assim, ó, de manhã aquela mãe já sabia que ele não aceitava nada, já tinha construído aquilo. Então ela tinha muitos chocolates em casa, ela já sempre era muito... E daí ela dizia assim, pelo menos é chocolate, né? É leite, é chocolate, alimenta. Sabe, eu não posso julgar essa mãe, ela fez o que ela conseguiu, sabe? Então assim, ó, procura um profissional habilitado para isso, porque também não dá para ir num profissional que vai lá, escreve a alimentação adequada e faça isso e vira as costas. Mas essa mãe já não faz isso, ela já não consegue fazer isso, né? Então, assim, ela precisa aprender a manejar isso. A gente precisa entender em que circunstâncias essa família se encontra, como é que está essa mãe, se ela não está estressada, se ela não está sobrecarregada. Eu, geralmente, a primeira consulta eu faço com pai e mãe e eu digo, se você não conseguir, dê para o seu companheiro ou para a sua companheira e saia de cena, sabe? Porque às vezes enfia a goela abaixo, gritos, berros, uma confusão. Você acaba vomitando. Sim, sim. Ou então é o chinelo na mesa, sabe? E que relação a criança vai criar com o ato de comer? Péssima, é uma relação péssima com a comida. Né? Então, quando eu digo que lá na introdução alimentar, se a gente tem uma mãe tranquila, uma mãe sabendo o que é um reflexo de gag, que é aquilo que parece que está se afogando e vai e não vai, é um reflexo onde a criança ela vai fazer esse controle, né? Mas essa mãe precisa estar informada, porque senão ela vai achar que a criança estava se afogando, meu Deus, isso eu nunca mais dou. Então tem toda uma orientação. Assim como ela vai no pediatra, ela devia ter a primeira consulta do nutricionista antes mesmo, até para orientar sobre a amamentação, quando que vai começar a introdução, como é que vai ser, como é que ela tem que se preparar. É verdade. É toda uma programação. Né? Ter filhos não é algo assim, tive, deu e vou levando. Ok, alguns dá certo, a grande maioria dá certo, mas a gente sabe que a gente tem crianças muito problemáticas. Quanto mais velho, mais difícil fica de tratar. E aí vem diversas doenças, falta de nutrientes. Sim, e daí atrasos. Muitas vezes essa seletividade ela persiste, por quê? Porque essa criança consequentemente vai ter uma carência nutricional. Sabe? Vira um ciclo. Aquilo que começou como uma formação de hábito inadequado vai para uma carência nutricional e sim aquela criança vai se tornar seletiva pela carência. Então, ela vai ter níveis de nutrientes inadequados, onde muitas vezes a gente vai dosar zinco, a gente vai dosar ferro. É só isso? Não. É todo um conjunto de nutrientes, né? Para fazer tudo aquilo ali que é necessário, aquela formação de sentir apetite, de sentir sabores, né? Então, essa criança acaba que ela leva a uma deficiência nutricional que vai fazer um ciclo vicioso. E sim, tem outras causas também, como causas de integração sensorial. Muitas vezes é uma criança realmente que ela não tolera certas texturas, a gente vê muito no autismo, né, que eles são extremamente rígidos, então ou aceitam só crocantes ou aceitam só pastosas, então é necessário identificar cada caso. Isso muitas vezes não passa sozinho. Nossa, muito obrigada. Como eu aprendi, eu espero que você também tenha aprendido. Muito obrigada por dividir tanta informação e tanto conhecimento conosco aqui no programa e até o próximo encontro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.
Criança mancando. E agora, o que eu faço? Como lidar com essa situação? A doutora Cíntia Cebrián, a nossa ortopedista pediátrica aqui do programa, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Doutor, e aí? Chega lá no consultório uma mãe com esse diagnóstico, com essa dúvida, com essa pergunta. Meu filho está mancando, e agora? Por que a criança manca e o que a mãe tem que fazer? Oi, Mari. Tudo bom? Tudo bem. Bom, na verdade podem ser várias coisas, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é se a criança tem dor, né? Ela está mancando, puxando a perninha e tem dor, ou ela está só puxando a perninha? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é o que aconteceu horas antes ou no dia anterior, né? Se teve algum episódio gripal, se teve algum tipo de trauma, ou então se fez muita bagunça, porque às vezes quando a criança pula muito, brinca muito, às vezes ela faz um processo inflamatório, que a gente chama de sinovite transitória, inclusive, que é um processo inflamatório do quadril. O quadril enche de líquido, como se ele estivesse inflamado, e a criança manca, e às vezes não tem dor. Então, existem vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar quando a criança está mancando. Né? Então, primeiro a gente precisa saber, tem dor ou não tem dor? Porque pode ser uma coisa pouco importante, no sentido de ser pouco grave, né? Ou até uma outra coisa mais importante que a gente precisa investigar e, às vezes, até ter um tratamento um pouco mais agressivo. Então, primeira coisa é entender quando que essa criança começou a mancar, se ela se machucou, porque às vezes pode ser um machucado, ou, por exemplo, até uma vacina que a criança tomou e daí ficou com aquela dorzinha assim. Então, a gente tem que analisar tudo que envolve, quando começou, como que começou. Outra coisa importante, ela está brincando ou ela para de brincar? Né? Ela continua brincando, mancando, ela continua correndo, porque às vezes ela está mancando, mas ela continua correndo. Né? Então, às vezes, quando isso acontece, que ela está correndo, está brincando, a gente não fica tão preocupado, mas pelo contrário, se ela está caidinha, chatinha, não quer comer, está fazendo febre, aí, opa, a pulguinha atrás da orelha aumenta, né? E aí, o que pode ser? Pode ser uma infecção, por exemplo. Né? Da mesma forma que a criança faz uma infecção de amígdala, ela pode fazer uma infecção da articulação. Olha só. Então, aí o tratamento é bem mais agressivo, a gente tem que fazer um diagnóstico preciso. Né? Então, e como que chega nesse diagnóstico? Assim, precisa de algum exame? Precisa, a gente faz... além do exame clínico, né, que a gente avalia a mobilidade das articulações, a gente precisa de exame de sangue, a gente precisa de exame de raio-x, às vezes pode pedir ultrassom, em alguns casos até ressonância, né, dependendo do que a gente vai pensando de diagnóstico. Para aí sim poder entrar com medicamento. Para fazer o tratamento adequado. Mas a grande maioria dos casos são quando a criança está mancando, óbvio que a gente tem que afastar os quadros infecciosos, né? Mas a grande maioria das vezes são quadros ou traumáticos ou quadros associados a excesso de bagunça. Tá? Então, normalmente são quadros mais leves. Hoje, por exemplo, eu estava no hospital, chegou uma criança, mais ou menos 1 ano e meio, mancando, com dor, até ele estava com dor, e quando eu fui ver, era uma mordida de inseto no tornozelo. Né? Então, a gente tem que pensar em vários diagnósticos. A criança estava brincando na grama, a mãe escutou ela brigar, gritar, chorar de dor. A gente não sabe exatamente que bicho que picou e o tornozelo inchou bastante, ela ficou com dor. Entendi. E foi uma picada de inseto. Olha então, só. Existem várias coisas que a gente tem que pensar, né? E excluir. Mas a grande maioria das vezes não é nada grave, né? São coisas que a gente consegue tratar com repouso e com observação. E além desse tipo de infecção que você citou, existe mais algum caso grave que precisa, às vezes, sei lá, de fisioterapia, de algum outro tratamento que leve a criança a mancar? De pensar em gravidade, existem as lesões tumorais, mas isso é muito, muito raro em crianças de baixa idade. Aí já são mais pré-adolescentes e adolescentes. Tá? Aí lesões ósseas agressivas. Né? Então, isso acontece nas crianças bem maiores. Nas crianças de baixa idade, normalmente o diagnóstico é benigno, né? São de coisas benignas.
Então, basicamente, são essas as causas que podem levar a criança a estar mancando. Uma picada, uma vacina, algum mau jeito. Trauma, às vezes estava correndo e assim, a cabecinha deles fica na lua, né? Porque eles estão correndo, eles Aí estão... você pergunta o que houve. Não sei, sabe, imagina. Não lembra. E a gente não consegue estar em cima da criança o tempo inteiro para ver tudo o que aconteceu. Até porque tem escola. A criança chega, por exemplo, 6, meia, 7 horas, toma um banho, dorme. Às vezes aí tem outra coisa, a criança que acorda com dor à noite. Exatamente. E aí a gente tem uma outra patologia, que é a dor de crescimento, a conhecida dor de crescimento. É a criança que brinca o dia inteiro, aí chega à noite, às vezes no final da noite, no final do dia, começa a ter dor, ou às vezes a criança dorme e acorda à noite berrando de dor, com muita dor, e no outro dia, como mágica, não acontece nada, não tem mais nada. Então essa é uma dor bem benigna, que é característica da dor de crescimento. E aí mistura tudo, e aí a criança manca, daí você não sabe o que houve, mas aí caiu na escola, e aí veio na agenda, mas você nem leu que a criança acabou caindo na escola, e daí tá mancando porque caiu na escola. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um diagnóstico, a gente tem que levar para o profissional, porque não é a mãe... Não é eu que tenho que decidir. Não, foi uma picada. Não, mas pode estar inchado por uma outra causa também. Pode ser uma infecção. Exatamente. Então, eu acho muito importante que a gente leve para um profissional avaliar, mas também eu acho importante manter a calma, não ficar, é o pior, tá com infecção, é um tumor. Eu acho que a gente tem que ficar ali no meio termo, por isso que eu acho que esse tema é importante. A grande maioria dos casos são casos bons, não são casos graves, né? Então, a gente tem que partir... não da exceção, a gente tem que pensar primeiro que não é grave, mas isso não quer dizer que ele não precise de atendimento. Sem dúvida. Doutora, adorei. Muito obrigada por nos falar as causas das crianças mancando e nos ajudar a entender que a grande maioria manca por motivos mais tranquilos. Exatamente. Que a gente não precisa ficar tão preocupado, apavorado, que é muito difícil, a gente sabe, mãe está sempre apavorada. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E se ficar com alguma dúvida, você sabe, pode mandar sua pergunta aqui para o Minuto Mamãe Bebê, que a nossa ortopedista responde para nós, é isso? Com certeza. Então Obrigada, até o próximo encontro. Depois que os filhos nascem, nós temos que conseguir conciliar todas as rotinas e acabamos nos sobrecarregando com isso. Mas e aquele carinha lá que nos ajudou a fazer o nosso bebezinho, o papai? Onde ele fica nessa situação? Hoje, a nossa psicóloga perinatal, a Ju, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Ju, adorei esse assunto. Onde a gente coloca o carinha? Onde vai o papai? Ju, no começo é tão difícil, é tão desafiador e por isso que a gente vê muita separação e a gente não quer isso. A gente quer uma família unida, com um filho com uma visão de um pai presente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse assunto. Então, boa tarde, Mari, boa tarde a todo mundo. Eu acho que é importante a gente falar também do homem. Por quê? Porque quando um bebê nasce, ou quando a gente fala sobre um bebê ou sobre um filho que chegou, às vezes a gente fala sobre a mãe. Por que eu digo às vezes? Porque a mãe também é muito esquecida, né? Isso a gente já falou inúmeras vezes, né? Que seria bom que a gente sempre lembrasse dessa mulher, que é quem passa pelas maiores transformações. Verdade. Né? Transformação no corpo, no psiquismo, transformação na rotina, então muda a identidade, muda tudo na mulher. Então a gente falar da mulher é fundamental, vamos deixar isso bem claro sempre, né? Mas eu achei interessante a gente trazer também sobre o homem. E na verdade não é sobre o homem, o pai, é sobre aquele que exerce a função paterna, que a gente fala, né? Que pode ser o pai biológico, mas pode ser também um pai adotivo, pode ser uma mulher, no caso de uma companheira, né? Ou avó, avô, tio, é quem exerce a função paterna, que seria aquela pessoa que está ao lado da mãe, né? Como cuidador também daquela criança. Então vamos falar dessa pessoa que eu vou nomear aqui como pai, tá? O filho chega e tem a mãe, mas também tem essa outra pessoa que muda a sua vida de qualquer forma, né? Nós não somos as mesmas pessoas diante dos filhos, antes dos filhos, né? Então a gente precisa se reencontrar e o homem também precisa, né? E muitas vezes ele fica naquela de onde que eu vou me encaixar nessa nova configuração, porque também é nebuloso
para o homem pensar, eu me tornei pai, e qual é o meu espaço? Onde que eu vou entrar aqui? Né? E se a gente pensar assim, tradicionalmente, existe aquela questão de que a mulher, a mãe, ela é responsável por cuidar dos filhos, e o homem, ele é o responsável por prover, ele é o provedor econômico daquela família. Só que isso é uma visão muito antiga. Nossa. Né? Então, quem pensa assim ainda hoje, tá no passado. Super atrasado. Até porque, atualmente, tem muitas mulheres que ganham mais do que o homem. Claro. Antigamente, não. Antigamente, a mulher se afastava do trabalho, não fazia nada, às vezes nem começava a trabalhar, nem fazia faculdade, ficava para o lar mesmo, para os filhos. Hoje não, hoje a gente vê mulheres fazendo faculdade, fazendo pós e ganhando, às vezes, muito mais do que os homens. Aí é uma questão que daria, assim, muita conversa, né, Mari? Porque se a gente entrar ainda nesse mérito de que a mulher, ela não é tão valorizada ainda quanto o homem no mercado de trabalho, né? Se ganha mais, assim, não é a maioria que ganha mais, mas acontece. Enfim, seria um outro assunto, né? Mas o que acontece é que isso hoje mudou. Então, muitos homens também estão entendendo a importância deles na vida dessas crianças. Então, o pai também tem o seu papel no desenvolvimento dessa criança, né? E quando os pais percebem isso, já é muito importante, já é algo fundamental, né? Então, alguns estudos até mostraram que pais que têm o contato com o bebê nos primeiros minutos de vida dessa criança, eles acabam desenvolvendo um vínculo emocional muito maior, sabe, com a criança. O vínculo emocional de pai e filho é diferente se ele tem esse primeiro contato. E é interessante a gente pensar isso porque a mulher, ela engravida, então ela sente a gravidez ali no corpo também, e a gravidez do homem é uma gravidez na cabeça, né? E ambos têm a gravidez também na imaginação. Então é muito ainda assim, né? É muito abstrato. Então o bebê chega e é um mundo realmente muito novo também para o homem. Então onde fica, né, esse homem nessa relação nova que tem a família? É importante a gente saber, como a gente foca aqui, como eu sou da área da perinatalidade, eu foco sempre nesse período, né, que é o inicinho ali, então, dessa relação com o bebê, em que o pai tem muito papel nesse momento de guardião dessa relação importante, desse vínculo que a mãe está estabelecendo com o filho, dessa fusão entre os dois, desse emaranhado que fica ali entre mãe e bebê, e que o pai às vezes não entende. E fala, meu Deus, mas cadê minha mulher? Mas cadê o meu filho? Onde é que, né? Como é uma cobrança, sendo que a mulher, ela já está, bem como você falou, perdida às vezes, não consegue nem se encontrar e tem uma outra pessoa para te cobrar. Isso, às vezes muitas cobranças, às vezes ciúmes do filho, né? Às vezes ele não estava preparado para, meu Deus, claro que ninguém está preparado exatamente, mas assim, ele não imaginou que mudaria a vida dele. E aí ele fica esperando muitas vezes algo que não existe mais, né? E que tem que se adaptar. Então, assim, acho que é importante a gente colocar aqui também, tem muito assunto para falar do homem, né? Eu sei que o nosso tempo aqui corre mais do que a gente gostaria. Mas assim, o homem saber que vai mudar, né, que ele também tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança, né, como é importante ele ter um vínculo, mas ao mesmo tempo entender que no começo o pai ele precisa ficar um pouquinho de lado, claro que fazendo o papel dele no sentido de todo o amparo, né, de dar banho, se for o caso, de ajudar na amamentação, que esse é o papel do pai ali naquele começo, mas ele entender que ele é um terceiro, por enquanto, né? Mas, ao mesmo tempo, existem homens também que desenvolvem depressão, né? Então, a gente foca muito na depressão pós-parto da mulher. É claro que é muito mais comum, mas tem homens que também ficam depressivos, ficam ansiosos. Tem algumas outras questões que são importantes também de serem pensadas e observadas, né? No homem também. E aí ele deveria buscar ajuda e não sobrecarregar ainda mais a mãe. Não seria assim? Ou a mãe se dar conta e tentar ajudar, porque é um momento de fragilidade, de mudança para toda aquela família, né? Com certeza. E você pensar que um pai informado, ele sabendo de todas essas mudanças que vão acontecer, claro que existem contextos diferentes, né? Cada família é uma, Sim. Cada história é uma, tem rede de apoio, não tem rede de apoio, como está a relação do casal, a relação conjugal do casal, tudo isso interfere, né? Mas o pai sabendo de todas essas mudanças que possivelmente vão acontecer e sabendo que ali no comecinho especialmente é importante que ele atue como um apoio
apoio dessa mulher que está ali nessa intensidade com o bebê, isso pode mudar muito o rumo das coisas, né? Ele pode entender que ele também tem um papel, que ele também é muito importante, né? Mas ele vai ter um momento dele também, né? Acho que basicamente seria isso, mas tem muita coisa para falar. A gente pode até trazer esse assunto de novo num outro momento, se for o caso. Nossa, eu adorei, e é bem isso, a gente fica com vontade de aprofundar no assunto, e por isso eu gostaria de dizer que se você ficou com alguma dúvida, se você vai passar por esse momento, para você já ir se preparando, entre em contato com as meninas do Mãe Sem Censura. Elas vão com certeza te ajudar a se preparar para esse momento, saber olhar para esse pós-parto. Pais também têm que buscar, enfim. Fala com as meninas que elas vão saber te dar esse norte, esse caminho. Ju, eu adorei. Muito obrigada por trazer sempre esses assuntos tão importantes que enxoval, consultas, ultrassom, vacinas, acabamos deixando, e depois é justamente aí que pega, né? A verdade é aí que pesa. Querida, obrigada e até o próximo encontro. Obrigada também. Até. Puberdade precoce e sinais de alerta. A Lide, a nossa endocrinologista pediátrica, bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Vai nos ajudar a entender, então, quais são esses sinais de alerta, o que o organismo nos mostra para a gente, opa, estamos entrando na puberdade um pouco antes do tempo e temos que procurar um profissional. Então, primeiro vamos falar o que seria uma puberdade normal, né? Normalmente a menina, ela vai começar a entrar em puberdade a partir dos 8 anos de idade e o menino a partir dos 9 anos. Então, qualquer sinal de puberdade, que seria o quê? Mamas nas meninas, pelos pubianos, pelos axilares, tanto nas meninas quanto nos meninos, e desenvolvimento do pênis e dos testículos nos meninos, antes dessa idade, já vai levantar o sinal de alerta e vai precisar de um acompanhamento, né? Mas alguns quadros a gente vai ficar mais preocupado, tá? Então, o que seria, assim, o aparecimento muito precoce desses sinais. Por exemplo, bebezinhos, né? Criança até 2, 3 anos. Se a criança apresentar pelos ou mama, né, aumento de pênis e testículos até 2, 3 anos, existe uma chance muito grande de a gente observar um tumor, né, uma doença mais grave. Então, qualquer sinal nessa idade é uma emergência médica. A gente tem que correr para procurar o atendimento, né? Outros sinais que a gente também vê, se a gente tem histórico familiar. Então, se, por exemplo, é muito comum a gente ver a avó ficou mocinha ali com 9, 10 anos, a mãe também. Então, se essa menina ela começar a apresentar os sinais antes dos 8 anos, é muito provável que ela também vai desenvolver uma puberdade precoce e ficar mocinha antes do tempo, né? O normal seria o quê? A menina menstruar a partir dos 11 anos, né? 10 anos seria uma idade limítrofe. Então, quando a menina menstrua abaixo dos 10 anos, é uma puberdade precoce, né? E hoje em dia a gente tem tratamento, então não tem por que deixar a criança evoluir, né? Então, sempre ficar atento. Se existe um histórico familiar, é uma chance bem grande dessa criança evoluir, né? Você falou sobre tratamento, sobre não deixar a criança evoluir. Se deixa essa criança evoluir, o que pode acontecer? Então, se a puberdade precoce ela é muito mais comum em meninas, tá? Ela é de 20 até 40 vezes mais comum em meninas do que em meninos. Então, se a menina fica mocinha cedo, primeiro é a questão da estatura, né? Como ela vai parar de crescer mais cedo, ela vai acabar ficando com menos altura do que o seu potencial genético, né? Então, o crescimento é bem importante, isso vale para os meninos também. Depois nós temos as questões psicossociais, né? Então, uma menina que fica mocinha mais cedo ou um menino que se desenvolve muito rápido, ele vai ficar em desajuste com seus amigos, com a sua faixa etária, ele vai amadurecer mais cedo, né? E normalmente isso traz problemas psicológicos nessa fase, né? Existe também aumento de risco de alguns tumores, que são hormônios dependentes, como ser de mama, né? Então, que aumenta o risco nessas crianças que tiveram uma puberdade precoce, tá? Existe também aumento do risco de abuso sexual, né? Hoje em dia a gente sabe, teve a pandemia, aumentou os índices de violência sexual com as crianças. E se a menina já está mocinha, já tem um corpinho de moça, aumenta o risco, tá? Então, esses são os principais fatores, assim, as principais consequências, né, de uma puberdade não tratada. Entendi. E tratamento tranquilo? Como que seria esse tratamento? Sim, tratamento... Assim, existem vários tipos de puberdade precoce, né? O tipo mais comum, que seria a puberdade precoce central, que é o que todo mundo comenta, a gente usa são medicações injetáveis, em que a gente bloqueia os hormônios da criança.
Então, as taxas hormonais que vão estar elevadas, a gente aplicando medicação, elas vão cair para o nível pré-puberal, nível de criança. Entendi. E aí o desenvolvimento do corpo, ele estaciona. Ou regride, ou ele estaciona, né? E aí a gente acompanha esse tratamento até uma idade adequada, até a idade que seria normal de desenvolver a puberdade, né? Então, é super importante a gente realmente ficar alerta aos sinais. E isso que eu falei do sexo, né? Os meninos, a incidência de puberdade precoce é muito menor nos meninos, mas quando ela acontece neles, normalmente ela é mais grave. É sempre assim, né? Então, até 50% dos casos tem algum tumor ou alguma outra doença mais grave por trás, da causa da puberdade, né? Ou nos quadros, muitas vezes, eles chegam mais atrasados, porque o desenvolvimento da puberdade do menino ela é mais escondida, né? A menina, você vê a mama, vê... O menino é algo mais escondido. Então, às vezes... a mãe não tá ali olhando. Exatamente. Porque chega uma determinada idade que o menino começa a ficar mais retraído. Justamente por isso, porque vem os pelinhos, o pênis começa a aumentar. Então, eu não quero mais a minha mãe olhando ali, mexendo, tocando. E é justamente nesse momento que a mãe tem que estar de olho. Sim, exatamente. Então... Ou conversar muito com o filho, explicar, mandar o filho assistir o programa Minuto Mamãe Bebê e a nossa endocrinologista dando as dicas. Alertar sobre isso, filho, não é normal o pênis crescer tão rápido em determinada idade, se você sentir alguma dor. Eu acho que é muito importante essa conversa com o menino. A menina tem o mesmo corpo da mãe, então eu acho que fica mais fácil mesmo assim. E é algo mais saliente, né? Exatamente. Logo se percebe. Colocou a roupa ali, tu já percebe, no menino tu não vai perceber. É a mesma coisa, se for algo na vagina da menina, a mãe também não vai conseguir enxergar, mas por isso que é muito importante ter essa conversa aberta com os filhos. Às vezes o pai conversar com o menino, explicar, filho, se você tiver alguma dúvida sobre o pênis, quiser conversar com o pai, tem que ter essa conversa, né? No menino, você pode ficar atenta, assim, às vezes, algum sinal, né? Questão do odor axilar, às vezes, vem um pouquinho mais cedo, você consegue perceber, né? Os pelos, às vezes, a mudança, né? No rostinho, o aparecimento de algum pelo. Então, isso tudo já atenta além da região íntima, né? Sim. Mas sempre tem que ficar de olho, assim, porque normalmente o menino acaba chegando atrasado pra gente, pro tratamento. Então, às vezes, o tratamento já não vai ter o mesmo efeito do que se chega precocemente, né? Então, a menina normalmente chega antes. Com certeza. A gente sempre fala sobre isso, sobre o tratamento precoce e o resultado desse tratamento, né? Pra tudo. Sim. Quando a gente descobre algo no início, é muito mais fácil tratar e o resultado vem muito mais fácil também, né? Sim. E um outro sinal de alerta que eu sempre chamo atenção, né, é a rapidez da evolução. Porque normalmente a puberdade, assim, ela evolui devagar. Então a gente tem vários estágios, né, de evolução. Normalmente de um estágio para o outro a gente leva de 6 meses a 1 ano. Então assim, começou a desenvolver a mama, vai devagar, não vai aumentar de uma hora para outra. Se você notou que em poucos meses evoluiu muito, é um indício muito maior de que seja uma puberdade precoce e que você tem que correr atrás para tratar, né? Então, essa rapidez de evolução também tem que sempre chamar atenção. Na pandemia, a gente viu muitos casos de puberdade precoce que os pais ficaram com medo de procurar atendimento e chegaram agora atrasados. Várias meninas a gente pegou no consultório menstruando ali com 9, 10 anos. Olha só. Muitas, tá? Porque os pais viram que estavam, mas tinham medo e deixaram de procurar, acharam que não ia evoluir. Não é grave, é melhor ela estar menstruando cedo do que expor para pegar um coronavírus. Acho que não esperavam que fosse menstruar, né? Sim. Então, vai dar tempo, a gente vê ano que vem, a pandemia foi indo. E aí chegou agora, então, bastante casos. Então, ficar atento, né, nessa evolução, na rapidez de evolução, assim, tá? Lid, seriam esses os sinais? Tem mais algum? Não, esses são os principais mesmo. Né? Excelente, muito obrigada. Espero que os papais e mamães de plantão tenham pego essas dicas. Vamos cuidar das nossas crianças. A gente olha tanto quando eles são bebezinhos, a gente quer analisar tudo. E quando eles começam a crescer, antes da adolescência, a gente também tem que tomar cuidado, porque nosso endocrinologista falou vários motivos, né? Então, se você fica com alguma dúvida, manda mensagem que a nossa querida Lid responde e nos ajuda a entender tudo. Querida, obrigada e até o próximo encontro. Obrigado, até mais, pessoal. Hoje a gente trouxe a Vicky da Baby Boom para falar um pouquinho sobre brinquedos e estímulos. Vicky, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então a gente sabe que cada faixa etária necessita de um tipo de estímulo e que existem brinquedos que ajudam em cada faixa etária. Então a gente vai fazer uma linha do tempo aqui para falar um pouquinho. Qual seria o primeiro brinquedo que você indica, que idade, e aí depois vamos entendendo cada fase, o que tem de legal na Baby Boom para os papais irem
adquirindo, alugando e tendo essa oportunidade de fazer essa troca, de estar sempre levando um brinquedo diferente que vai estimular alguma coisa diferente na criança. E conta para nós. Mari, então, um dos principais objetivos do aluguel é realmente a troca, é não acumular brinquedo em casa, é não precisar despender de um valor muito alto, investir num brinquedo, porque justamente as crianças usam por muito pouco tempo. Na primeira faixa etária, na primeira fase da criança bem bebezinha, a gente recomenda os tapetinhos de atividades. A criança pode deitar, interagir com os brinquedinhos que ficam em arco, começar a fazer o movimento de bruços, estimular o olhar, as cores. Então, esse é realmente o primeiro brinquedo. Não, se fosse na linha do tempo, seria o primeiro indicado. Tá. Depois, a criança começa a interagir com som, com luzes. Aí, a gente já tem outras opções, como essa abelhinha. Ela é também chocalho, é musical, a criança começa a interagir com a música. Tem as luzes, mas tudo bem suave, porque os estímulos ainda têm que ser suaves. O bebê ainda é muito pequenininho. Sim. Em seguida, já começam os movimentos. A gente já tem os brinquedos para estimular o início do engatinhar, o início do pegar, do puxar, do levantar. Por isso a gente tem alguns brinquedos que se movem sozinhos justamente para estimular essa atenção e esse movimento. A gente tem a bola que rola sozinha, a abelhinha que caminha sozinha, gira em torno da nuvem, também gira em padrões aleatórios. Tem sensor, não bate nos móveis, não bate na parede. Que legal. E o bebê consegue pegar, devolver a abelhinha para a nuvem e assim ela para de caminhar. Para engatinhar, a gente também tem o gatinho, engatinha comigo, também caminha sozinho. E assim a gente vai evoluindo. A cada mudança da criança, a gente tem um brinquedo para determinada fase. Adorei. E aí a gente está falando no engatinhar. Logo em seguida, as crianças também já vêm para a questão do caminhar e já ficam em pezinho. E aí, o que vocês têm para essa fase? Mari, essa fase é muito legal. A gente até está fazendo um trabalho bem interessante de conscientização com as mamães, porque muita gente chega procurando um andador. Aquele antigo que tinha rodinha, que a criança ficava meio sentadinha e começava a caminhar. Porém, depois de inúmeras recomendações das pediatras, ortopedistas pediátricas, já se sabe que esse tipo de andador não é interessante para o início do caminhar, nem para outra fase. Ele é perigoso para virar, ele é perigoso para forçar o quadril, as perninhas. Então, por isso a gente só trabalha com outro tipo, que são os apoiadores. Nós temos diversos modelos e hoje a gente trouxe um que é novidade aqui na Baby Boom. Esse apoiador de trailer, a criança se apoia na alça e começa a se locomover, dar os primeiros passinhos, a ficar em pezinha nesse tipo de brinquedo. Ela não fica sentada, ela só se apoia, por isso o nome é apoiador e não andador. Aí no tempo dela, ela vai dando os primeiros passos, vai pegando confiança para ficar em pé e além de todas as outras funções que o brinquedo tem. Ele é um estilo trailer, então faz aquela simulação de camping. Ele fala em 3 línguas. Olha só. Isso, dá para começar a estimular outras línguas depois, como já recomendou a nossa fono, da língua mãe estar estabilizada. Ele fala espanhol, ele fala inglês, um vocabulário de camping e de viagem. Então, é um brinquedo bem completo, é uma novidade bem legal que a gente trouxe aqui nesse programa. Porque, assim, a gente pensa nos estímulos motores, só que existe também o estímulo da fala. Então, a gente tem um brinquedo, a possibilidade da criança se apoiar, sentir vontade de caminhar, usar como um apoiador. E também, nesse mesmo brinquedo, ter a possibilidade de ouvir palavras em 2, 3 idiomas e conhecer outras palavras, ouvir uma música. Isso é muito legal. E é a possibilidade de entreter a criança, não deixar a criança na frente de telas, mas proporcionar que ela fique na frente de um brinquedo que tem inúmeras possibilidades, cores. E aí, quando você para sentar para brincar com a criança, você pode ensinar tantas coisas, cores em inglês, em português, encaixa, brinca assim, brinca... Então, assim, é um brinquedo muito rico, cheio de opções. Sim, Mari, pra gente brinquedo e brincadeira é coisa séria. Então, a gente pesquisa bastante antes de qualquer novidade, a gente só traz aquilo que a gente realmente confia, que é recomendado e também a gente foca muito no lúdico.
A gente não trabalha com telas, a gente trabalha com poucos eletrônicos. Então aqui, esse também é um brinquedo que explora muito o lado lúdico que a gente sempre procura. A historinha da viagem, a historinha do camping. Muito então legal. a gente sempre tenta trazer o máximo de possibilidades para um único produto para ter vários estímulos para as famílias. Que legal. E esse aqui? Essa Que aqui- idade a gente usa? Essa aqui é a partir de 12 meses, é a primeira bicicleta. Não tem pedal, é bem baixinha, tem as 4 rodinhas, não vira, não tem que pedalar. Então, realmente, é para a criança aprender a sentar e se impulsionar com os pés. Na linha das bicicletas, essa é a primeira, não tem nenhuma antes dela. Que legal. E assim, o que é mais interessante? A gente saber que não vai ser uma bicicleta que a criança vai ficar muito tempo. Exatamente. Então, ela você é bem não temporária. precisa investir um valor muito alto, porque realmente é para ficar um período só, que você loca, a criança utiliza e depois dessa, aí sim, se você for comprar uma bicicleta com pedal e tudo mais, mas aí é diferente. Então, assim, o que eu acho mais sensacional nessa questão do alugar é porque nós sabemos o quanto os brinquedos deixam de ter graça muito rápido. Exatamente, E Mari. que o valor desses mesmos são muito altos. Então, Isso aí. vocês nos proporcionam uma experiência incrível. A gente sempre tenta focar realmente na experiência para a criança e para a família explorar tudo que o brinquedo tem. Quando se esgotaram essas possibilidades, quando se esgotou a novidade, já é hora de devolver. Essa Muito legal. realmente pra gente é uma das funções mais legais, dentre tantas, do aluguel de itens infantis. Sensacional. Adorei os brinquedos. Vi que todos esses brinquedos estão disponíveis lá no site. Obviamente, a gente sabe que às vezes estão locados, não estão ali, mas aí o pessoal pode mandar mensagem, reservar, já entrar em contato. E adorei. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E só para responder, entrando lá no site, as pessoas encontram todos os brinquedos, pode fazer reserva, como é que funciona? Exatamente, Mari. A gente tem um site com todas as nossas opções, com o nosso calendário de reserva, de locação, se está disponível, se está locado. Mas também a gente atende pelo direct do Instagram e pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, a gente está sempre lá. Ah, que legal. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Vamos falar sobre comida gostosa para bebê. Mas como assim? Bebê come coisa gostosa? Come coisa temperadinha? Come sim, ainda mais quando é a Paty e a Duda que preparam. Meninas, bem-vindas novamente ao programa. Obrigada. Paty, fala um pouquinho para nós então sobre como que começou esse cardápio, quais eram as preparações, quais as comidinhas que vocês tinham no cardápio? Começou com o que a gente fazia em casa para os nossos filhos, né? No caso eu, porque o Bernardo é mais velho. Então começou assim com um arrozinho colorido, porque ele gostava muito de uva passa. Então eu comecei a colocar uma uva passa, lentilha, tem lentilha nesse arroz, tem os legumes. Aí foi a carne de panela, que é um sucesso. Não tem criança que não goste da nossa carne de panela. Todo mundo come e ama. Aí começou depois o hamburguinho, que também é um sucesso. Os pais comem nosso hambúrguer. Os pais comem nosso hambúrguer, que adoram. Daí, Feijão, lentilha, feijão, lentilha, grão de bico, que são os básicos, né? Que a criança tem que comer de tudo, né? A gente sempre ouve falar isso, mas a gente não come de tudo. Então, como é que eu vou oferecer uma coisa pro meu filho que eu não consumo em casa? Mas ele tem que experimentar. Então, a gente começou a fazer mais pensando nisso, né? Em variar o máximo possível o cardápio, para apresentar o máximo de variedade para eles, né? Para ter disponível. Isso. E como que são essas preparações? São vocês lá na cozinha, picando, cozinhando? Conta pra mim. É bem intenso, é bem corrido, mas é gostoso, a gente gosta. A gente chega na cozinha, a gente tem que triturar o máximo possível, né? A cenoura, abobrinha, né? Todas as bases da nossa produção. E depois a gente começa. A gente faz umas 4, 5 refeições por dia. Né? E a gente Vocês fazem panelas grandes? Tudo bem. bem grande. Gigante. A gente tem 2 fogões industriais, a gente tem Panela de pressão de 10 litros. 18, amiga. É 18? 18 litros. A gente tem liquidificador de 4 litros. É tudo bem grande, bem preparado para fazer Pra refeições suportar, né? grandes, assim. Entendi. E assim, Em quantidade. a Duda falou sobre a base, sobre... quando a gente pensa em base, também a gente... Como que é temperado? Porque eu comecei o programa falando sobre... Mas bebê come comida gostosa? Então, quando a gente pensa lá, 6 meses, começa a introdução alimentar. Não pode sal. Mas
Não é só de sal que a Não é gente só de vive, sal né? que se vive. Então a gente sempre começa. Eu não sei começar uma comida sem cebola. Então a gente sempre começa com aquela cebolinha, aí um pouquinho de alho só para dar um gostinho e os temperos naturais, né? A gente só usa tempero natural, que é páprica defumada, A cúrcuma, noz moscada, sálvia, cebolinha, salsinha. Isso. Temperinhos de horta, Isso. sem caldo quinoa, Não, jamais. sem nada que... Na nossa faculdade a gente já aboliu, né, da nossa vida. Porque Nossa, várias coisas. A gente aprende muito na faculdade o que é totalmente errado. Então a gente nunca consumiu, na verdade, né? A gente não consome, então a gente não quer que nossos filhos consumam também. Com certeza. Então, E aí, gordura, o que vocês usam? azeite de oliva. Olha só, é tudo muito tudo saudável, Sim, né? tudo à base É o que a de gente azeite. fazia para os nossos filhos, a gente faz de papá. Na verdade, nossos filhos comem de papá, né? Eles só consomem de papá. Isso que é o mais interessante, porque a gente sabe que vocês estão dando para as pessoas mais importantes da vida de vocês, que são os filhos de vocês. Então, poxa, minha filha vai comer o que a filha dela come e o filho dela come. Então, eu sei que vocês estão preparando um alimento de altíssima qualidade, com muito amor, porque é para os filhos de vocês também. Então, assim, é diferente quando tu pega uma empresa que... Poxa, eu comecei fazendo para os meus filhos e agora eu aumentei a produção, mas segue com aquele gostinho caseiro, com todo aquele carinho, com toda aquela energia envolvida. E, Duda, me fala o que tem nesse cardápio. A Paty falou um pouquinho sobre como começou e agora eu quero saber tudo que vocês têm. Conta para nós. Quero ver tu te lembrar, hein? São 39 receitas. Vamos lá, a gente tem carne de panela, né? Tem risoto. A gente começou com risoto de salmão primeiro. E aí, quando a gente divulgou o risoto de camarão, disseram, meu Deus, eu estava esperando o próximo risoto de vocês. E a gente pegou, pera, vamos fazer mais um. Fizemos o de filé mignon também. Então, a gente também tem um arroz verde, um arroz colorido. O que mais? Várias leguminosas. Agora, a gente também tem a lentilha vermelha. Lentilha, né? Vários tipos de feijão. Feijão carioca, feijão preto, feijão azuki. Que mais? O molho bolonhesa clássico a gente tem que ter, né? O frango ensopado. E a gente sempre se preocupa em cada refeição ter um pouco de cada grupo, né? Os importantes. Os verdes escuros, as leguminosas, proteínas. Que mais? Vocês têm, além de apresentarem as comidas em cubinhos, por exemplo, eu quero o risoto de filé mignon. Daí vem um saquinho com os cubinhos ali dentro. Isso. E vocês têm umas marmitinhas também. As Como é que marmitinhas funciona? surgiram agora porque a gente teve a necessidade de aumentar. As crianças, meu filho não come só um cubinho, meu filho come 5 cubinhos. E como é que a gente faz? Vamos fazer a marmitinha. A marmitinha tem 150 gramas, é um tamanho ideal assim para uma criança de 2, 3 anos. E ela consome a marmitinha inteira no dia, aí da refeição pronta. Ou a gente faz só de risoto, de sopa de feijão. Ou então a gente está fazendo agora com 3 tipos diferentes de comida, né? Arroz, feijão e peixe, por exemplo. Que daí ela tá completinha ali para uma tem refeição. todos os grupos alimentares que precisa. Proteína, carboidrato. Tá sempre completo. Todos os grupos alimentares tem a gente se preocupa em ter nas refeições. Isso. Né? Muito legal. Isso aqui que é legal é que é para todas as idades mesmo e até para quem não come. Até o bebê que não está comendo. A gente tem 2 casos bem diferentes aqui. O B... Come tudo. Ele entrou... No início foi difícil também, foi né, muito Paty? difícil. O primeiro ano foi terrível, não comia nada. E hoje o B come de tudo. Então ele come muito bem, é de papá. Já a minha filha ainda está aprendendo. Ela já tem um ano e pouquinho. Né? Muitos bebês já comem muito bem nessa idade, mas o processo está mais lento. E eu mesmo assim, como eu tenho a de papá em casa, eu tenho que oferecer todo dia. Todas as refeições. Então, eu estou sempre oferecendo, mesmo que ela não coma. Então, não tem aquele... E a ideia é evitar o desperdício também. Porque, às vezes, tu faz uma comida, a quantidade, o bebê não come tudo, tu faz só para ele porque tu acha que não tem que comer diferente. Depois, uma certa idade, ele pode comer o que tu come em casa, né, também. Então, para não ter desperdício, eu estou ali dando para ela uma coisa diferente. Tem dia que é peixe, eu estou comendo o meu ovinho, ela está lá comendo peixe, risoto, não sei o quê. Às vezes ela aceita, às vezes não, mas até para o bebê que não aceita, que está aprendendo, é interessante também, sempre. Que é o caminho para chegar como o B come tudo. Tudo devagar no tempo deles, né? Então, uma hora vai, a gente tem que pensar assim, uma hora ele vai comer. E hoje o Bernardo come muito bem graças a de papá. Foi depois que começou a de papá, assim, andou de uma forma que... E é incrível ver, ele é nosso controle de qualidade, né? Tudo passa pela boca do Bernardo, gente. Então,
vai por mim que tá gostoso. Que ele adora. Não, é verdade, nós já experimentamos lá em casa e super aprovamos também. Martina adorou. Então, realmente vocês estão de parabéns. A comida Obrigada. é deliciosa. E aí a gente tem mais esse contato assim com o sal, de que tem que temperar, tem que colocar sal. Poxa, vai tanto temperinho, vai tanta coisinha gostosa. Então, o sal, ele é, às vezes, só para realçar. E a gente vai... inicia a introdução alimentar sem o sal e não precisa depois, fechou um ano, Coloca vou sal em jogar tudo. sal. Não, a gente pode caprichar no tempero, às vezes não é nem necessário, até pra gente. A gente prova de, pô, que gostoso e nem tem sal. A gente prova, a gente fica admirada, sabe? Como ficou tão gostoso Dessa assim. a gente caprichou, a gente fica muito feliz. Meninas, que legal, adorei. No nosso próximo encontro, eu quero que vocês tragam as marmitinhas, os cubinhos pra gente mostrar aqui pro pessoal que tá nos acompanhando. Então, até o nosso próximo encontro. Até mais.